Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima deles, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Kadosh, 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 Yahvé Sabaoth, Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei e o Senhor, ou o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Versículo 8. Depois disso, ouvi uma voz do Senhor, ou a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Deixa a Bíblia aberta no colo. Olha para o irmão que está do teu lado, diz assim a ele: ó, Deus quer trabalhar em sua vida. Amados, o profeta Isaías profetizou durante 40 anos sobre as suas profecias. Ele foi contemporâneo de Jotão, o rei Jotão, Acais, Ezequias e também o rei Uzias. A Bíblia vai dizer que os assírios, nesta época, o tempo todo estavam tentando contra Jerusalém, contra Judá. E em nenhum dos tempos, e a Bíblia vai classificar Acais como um dos piores reis que Israel já teve. Ele foi o 8º rei em Israel. E parecido com Acais, foi o filho de Ezequias, conhecido como Manassés. A guisa de introdução, o que Deus colocou em meu coração nesta noite é de que forma você vem para o culto. Alogrado a isso, quero te perguntar: de que ângulo você vê a Deus? Porque o que nós entendemos e vimos muitas vezes, em vez de as pessoas terem uma transformação do ruim para o melhor dentro das igrejas, que sejam cada dia acrescentadas espiritualmente conforme a vontade de Deus, nós vimos completamente o contrário. É o saber da boca de outras pessoas: lembra daquela pessoa que estava na igreja? Lembra daquela outra, pastor? Lembra daquela outra? Está bebendo, está fumando, saiu da igreja, disse que se chateou com o Senhor, disse que se chateou com o irmão. Aí eu te pergunto, pode botar o som de fundo aí, se não for teclado, pode ser mecânico mesmo. Aí eu te pergunto: essas pessoas vieram, entre aspas, adorar a Deus com que perspectiva e com que sentido? E de que ângulo elas olhavam para Deus? A Bíblia vai dizer que em Atos, ali no capítulo de número 7, lá no seu final, antes de chegar no capítulo 8, pegaram Estevão. Bora, meu filho, cadê o som de fundo? Pegaram Estevão e puseram Estevão
fora da cidade e apedrejaram Estevão. Aí nós podemos olhar a visão de 3 ângulos diferentes. Quem dormir aí vai jogar água na cara, viu? Então dá um travesseiro dos 2, 1. Amém? Vou deixar um copo com água aqui para irmão. Acorda. Chama-se o sono da indolência, né? O sono, né? Chama-se o sono daquele que quer deixar fugir a palavra de Deus do seu ouvido. A Bíblia fala que é por ouvir e ouvir. Se eu estivesse aqui fazendo um striptease aqui, ninguém dormia. Uns para fazer gozação e outros para ficar olhando e comentar depois. Agora fica lá na cadeira. Tem irmão que a baba chega, desce e fica assim, ó. Se vai dormir, eu vou meter água na cara. Aqui, ó. Copo com água. E trouxeram Estevão e puseram, vou até descer um pouquinho daqui a pouco. Puseram para fora da cidade e apedrejaram Estevão. Aí nós temos 3 visões de que maneira nós viemos para o culto. A primeira visão é a dos judeus, que estavam apedrejando e vendo tão somente Estevão morrendo, sendo apedrejados por eles. A segunda visão é do apóstolo ou de Saulo. Por quê? Pegaram a roupa daquele homem, dobraram, tiraram e puseram sobre os pés de Saulo. E o que é que Saulo estava vendo? Enquanto os judeus estavam vendo aquele homem morrendo, sendo apedrejado, o que é que Saulo estava observando? Que aquele homem estava sendo apedrejado, sentado no chão, mas ele estava olhando para o céu e glorificando a Deus, e tendo em sua visão Jesus sentado à destra de Deus, tão somente esperando ele de braços abertos. A visão de Paulo era a seguinte: rapaz, que homem de grande fé. Imagina ele assim olhando, o homem sendo apedrejado, morto, mas glorificando a Deus. Eu entendo que a Bíblia fala no livro de Atos que ele indo para Damasco, Jesus se encontra com ele e ali ele se converte. Mas o coração dele foi aquebrantado naquele dia que ele viu Estevão, mesmo sendo morto, não deixou de glorificar a Deus. Uzias era um rei bom, aclamado pelo povo. Fizeram muitos dias de luto pela morte do rei Uzias. E naquela época, a Bíblia vai dizer, no ano em que morreu o rei Uzias. Ninguém sabe se esta visão que Isaías teve foi 1 mês depois, 2 meses depois, 1 semana depois da morte do rei Uzias, porque eles eram parentes próximos. Anteriormente à morte do rei Uzias, eu posso, em nome de Jesus, analisar as pregações de Isaías baseadas nas forças do seu rei, que era Uzias, porque ele tinha uma cobertura real, terrena, que era Uzias. E no versículo de número 5, nos capítulos de número 8, 11, eu não vou ler para me adiantar, 18, depois você lê 20, e o capítulo também 22 e 23, e também o 21, a Bíblia vai dizer que ele adverte as pessoas de diversas maneiras. Mas quando o rei Uzias morre, ele fica completamente triste, apagado, ele fica abatido. Alguns historiadores chegam a dizer que ele levou alguns dias sem ir ao templo adorar a Deus. E imaginam-se que em um determinado momento ele vai ao templo, aonde se chama o nome meio que Beit Rami Kedah, que significa santuário, e ele pega ali
supostamente a tua credencial e vai até o Gadol Cohen, que significa sumo sacerdote, e vai entregar a tua credencial, porque ele perdeu a estima de adorar, ele perdeu a vontade de servir, ele perdeu aquilo que ele tinha de mais precioso, que era de propagar a palavra do Senhor. Imagino que nesse fatídico dia, quando ele entra num templo e ele começa a adorar a Deus, a Bíblia vai dizer: e no ano em que morreu o rei Uzias. Aí ele diz assim: ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Pastor, que altura é essa? É a altura do céu atmosférico, que ultrapassa o céu atmosférico e vai na altura do céu cósmico, que ultrapassa o céu cósmico e vai na altura do inacessível céu da glória, do grande eu sou. Ele conseguiu ver os dois céus abertos, e no terceiro ele vê o Senhor assentado no trono. E não obstante a isso, ele tem outras visões. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? É porque muitas vezes você vem para a igreja, se te perguntar 20 minutos depois o que é que se foi pregado, você vai dizer: eu não sei, porque eu não estava prestando atenção. Eu não sei, talvez por uma desculpa sua, tinha um menino do meu lado gritando muito. Eu não sei, porque tinha um irmão ou irmã do meu lado que não satisfazia muito a minha vontade de estar do lado dele, não tinha outro lugar para eu sentar, e eu não consegui me concentrar no culto. Eu quero te dizer que naquele grande dia, ele vai dizer assim, ó: e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobria, louvado seja Deus, cobria os pés, e com 2 cobria os rostos, e ele voando clamavam ao Senhor. Centenas de pessoas estavam naquele culto, mas só quem teve essa visão foi Isaías, porque Isaías foi ali naquele dia buscar do Senhor aquilo que ele tinha perdido. Talvez tinha pessoas passando por ele, do lado dele, pessoas chegando no cenáculo ou no templo, e não estava conseguindo ver o que ele estava vendo. Por quê? Porque ele estava olhando de um ângulo diferente. Ele estava triste e abatido, mas não estava perdido, porque o Espírito Santo de Deus estava guiando ele todos os dias. E a Bíblia vai dizer que o séquito do Senhor, a ponta da roupa de Deus, segundo a visão de Isaías, desceu sobre aquele lugar. Aonde Deus está, acontece milagre. Aonde Deus está, acontece uma transformação de sentimentos, de emoção. Aonde Deus está, tem que algo acontecer. Aonde Deus está, o diabo não consegue ficar. Aonde Deus está, o milagre acontece. Aonde Deus está, o diabo, ele cai por terra. Aonde Deus está, todo pensamento maligno, ele tem que ser neutralizado. Aonde Deus está, há poder. Estava acontecendo, ele estava tendo uma transformação de sentimento. Eu posso ver a tristeza se transformando em alegria. Eu posso ver ele de uma outra forma, porque anteriormente a Bíblia não vai dar nenhum tipo de relato acerca de uma visão de tamanha grandeza. E é o que pode acontecer nos dias de hoje com a minha e com a sua vida. Com que perspectiva você vem para a igreja? E nós temos que vir para a igreja para adorar a Ele em espírito e em verdade. E eu creio que Ele vai se manifestar para aqueles que o buscam em espírito e em verdade. E quando ele estava naquele lugar, ele reconhece quem é Ele, a ponto de declarar: Senhor, eu não sou merecedor,
Eu habito no meio de povos de impuros lábios, Senhor. E também eu, Senhor, me considero como qualquer um deles. Mas Deus diz: ei, quem Ele chama, Ele não chama pela sua perfeição, Ele não chama pela tua santidade, Ele não chama talvez pela forma de você viver, senão Ele não chamaria Saulo. Ele te chama porque Ele te ama. Ele te chama porque Ele consegue enxergar em você o que ninguém pode enxergar. Então o que acontece? Ele começa a ver os serafins clamando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Aí eu vejo assim, irmão, sabe? Aí eu saí da igreja por causa de irmão, eu saí da igreja porque eu me chateei, eu saí da igreja porque não estou me sentindo bem, e já fui na igreja A, na igreja B, na igreja C, e não estou me sentindo bem em igreja nenhuma. Eu só quero te dizer uma coisa: enquanto você está saindo da igreja, os serafins não param de clamar: Kadosh, 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 Yahvé, Sabaoth, porque Deus, Ele não precisa de você, mas eu e você precisamos de Deus. Pastor, o que acontece hoje nas igrejas é porque nós colocamos dentro de nós um sentimento, nem egoísta, é egocêntrico, que tudo tem que ser para você. Tudo tem que estar em nome de Jesus ao seu redor. Tudo tem que ser da maneira que você quer. Tudo tem que ser da maneira que você pensa, e assim tem que acontecer. E não é dessa forma que as coisas acontecem. Eu amo dar esse testemunho que eu vi um pastor contar uma certa feita, que um certo varão chegou para ele, ainda teve pelo menos a consideração. Tem uns aqui que nem se despedir vem. Eu glorifico a Deus por isso. Estou na presença até hoje. Vai procurar saber da vida desses homens, dessas varoas, desses varões. E ele disse: eu quero sair da igreja porque a irmã A está assim, assim, o irmão B está assim, porque as missionárias lá em cima estão assim, porque a tua igreja está fazendo assim. É o pastor: tudo bem, meu filho, calma, calma, deixa de nervoso. Eu permito que você saia da igreja. Ele, o pastor, a igreja vazia, o pastor encheu um copo com água, já contei isso a vocês aqui, até a borda, e disse a ele: antes faz só um favor para mim, tu faz? Ele: eu faço. E encheu até aqui de água e deu a ele. Arrudei a igreja toda aí, sem derramar um pingo de água. Ele foi com todo o cuidado, devagarinho, o pastor sentando, sorrindo. E aí vem ele, quando chegou próximo do pastor: ai pastor, não derrubei um pingo de água. Pois é, por que você não derrubou? Ele: ah, porque eu fiquei ligado para não cair. Da mesma forma você tem que vir adorar a Deus. Se liga tão somente nele, busca tão somente dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A salvação é individual. A Bíblia fala que Deus deixa crescer o joio com trigo, para que quando eles crescerem, Deus arranca o joio, queima, e o trigo para ele vai. Então nós temos que entender que quando Uzias, ele perdeu a autonomia, a autoridade que era exercida por ele através do reinado do rei Isaías perde a autonomia por causa de Uzias. Ele começa a ficar cabisbaixo porque ele pregava com autoridade anteriormente. Aí dá um vazio nele tão grande a ponto de ele querer desistir. Mas quando ele chega na igreja, Deus diz a ele: ei, eu sou contigo. Não há outro além de mim para que possa fazer em você aquilo que só eu posso fazer. Não há outro dentro da igreja que possa dar a você aquilo que só eu posso dar. Não há outro na terra que possa te dar e fazer e operar aquilo que eu te dei e fiz por você, que foi dar o meu único filho para que houvesse salvação sobre a sua alma. A igreja somos nós.
filhos de uma grande igreja conceituada, chamada Cristo Jesus, que é uma pedra firmada, para que haja crescimento em mim e em você, para que deixemos de enganar a Deus e deixar de meninice dentro da igreja. A Bíblia fala que Deus está atrás de verdadeiros adoradores. Nós estamos o tempo inteiro vendo as coisas que estão acontecendo e não estamos tomando dentro disso. Hoje eu não quero só proferir, não. Hoje eu quero ler, se assim Deus me permitir, em nome de Jesus. Exaltado seja Ele, e exaltado seja Ele para todos sempre, porque dele, por Ele e para Ele são todas. Olha o que ele diz aqui em Mateus 24, capítulo de número 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhais, não vos assusteis, porque misto é que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e peste. Louvado seja Deus, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Quem escreveu isso foi São Mateus, que andou com Cristo, e quem falou isso foi o próprio Cristo. E se essas coisas estão acontecendo, igreja, nós estamos no princípio das dores. E ainda vimos crente brincar de ser crente, pessoas com o coração endurecido, e não se, louvado seja Deus, se aquebranta para Cristo. E quem falou essas palavras, vai lá em teu livro, você vai ver teu livro bíblico, capítulo número 24, versículo 6. Ainda diz assim, ó: louvado seja Deus, portanto, se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Estamos nessa época, igreja? Me ajuda a pregar. Estamos nessa época, igreja? Então está na hora de acordar. Você que peque ou que peca, não peques mais. Você que abomina o nome de Deus, não abomine mais. Você que bebe, não beba mais. Que fuma, não fume mais. Que se prostitui, não se prostitua mais. Mas antes medita na lei do Senhor de dia e de noite, porque dela procederá a nossa salvação. Mas pastor, o senhor me arrumou uma varoa, um varão que só Jesus dá causa. Quando eu estou pensando em crescer, se a mulher ou esse homem me tira da presença, termino eu ficando fraco e caindo também. Jesus disse que Ele não põe cruz em suas costas, da qual você não possa suportar o peso. Está na hora de um despertamento. Deus chamou ali, em nome de Jesus, Isaías, para dizer a ele: Isaías, esse trono que está aí em Judá, Israel, vai ter substitutos, mas o trono no qual eu estou sentado, ninguém pode ser mais do que eu, e ninguém pode me substituir. Então tudo que foi dito por Jesus está acontecendo. Então significa que essa Covid são pestes, nação contra nação, reino contra reino, e nós estamos vivendo esse tempo. E se esse tempo chegou ao nosso tempo, significa que estamos vivendo o princípio das dores. Você já parou para analisar por que ele chama o princípio das dores? Quem aqui já tomou uma topada? Levanta a mão. Dói? Quem aqui já deu uma martelada no dedo? Dói? Quem aqui já sofreu de queimadura? Dói? Quem aqui já sentiu forte dores de cabeça? Dói?
Quem aqui, em nome de Jesus, já tomou uma queda, um escorregão, que bateu, que a bacia doeu? Não dói? Se ele está falando que é o princípio das dores, essa dor que ele está mencionando não é uma dor secular, natural, não é uma dor de uma pancadinha que daqui a pouco passa. Ele está falando de dores eternas, do fogo do inferno. Então está na hora de a gente parar de brincar de sermos igreja. Está na hora de parar de brincar de ser obreiro, de ser pastor. Ele está dizendo, e muitos falsos profetas surgirão nesta época. E meu Jesus não mente. Eu conheço centenas de mentirosos, demagogos, que se intitulam pastor, que se dizem missionários, que se dizem oradores de Deus, mas são obras de engano. Tem pessoas até aqui da igreja, do meu lado, que não concordam com isso, e eu sei. E eu deixo que o tempo revele a eles. Porque a palavra de Deus, ela não mente em tempo nenhum. Então nós temos que abrir os nossos olhos, não somente os nossos olhos, como também os nossos ouvidos. O homem tem tato, olfato, paladar, visão e audição. 5 sentidos. Deus trabalhou em uma visão através da vida de Isaías, mas foi uma visão espiritual. Eu imagino, sabe, igreja, mas um dia ele indo ali, todo triste, todo aborrecido, e ele se ajoelha para buscar ao Senhor. E eu posso sentir ele não vendo o irmão da direita, não vendo o irmão da esquerda, ele não vendo de forma alguma obreiros, Gadol e Cohen, o sacerdote, o sumo sacerdote. Ele não viu ali o santuário, ele não viu ali o lugar chamado Santo dos Santos, mas ele viu os céus se abrindo, e cada céu que se abria ele ficava curioso. E quando chegou no terceiro céu, quem é que ele vê assentado no trono da glória? Jesus e Deus. De que maneira você vem para a igreja? De que forma você está se achando que você é um adorador? Há quanto tempo você não sabe que você já deixou de ser crente há muito tempo? Você já deixou de ser adorador há muito tempo. Você já deixou de ser verdadeiro adorador há muito tempo. Já perdeu a essência do primeiro amor há muitos e muitos anos. Como a irmã estava me falando essa semana, pastor, eu tomei aquela pregação da pastora para a minha vida. Eu falo isso sempre, mas graças a Deus que através da vida da pastora ela ouviu com ênfase maior: a brasa fora do fogo, ela se apaga. Ninguém que se diz ser crente pode passar muito tempo sem vir ao cenáculo, ao templo, às sinagogas, glorificar ao Senhor. A Bíblia já nos relata, já nos adverte sobre isso no Salmo 1. Porque quando ficamos distante da igreja, quando ficamos distante dos irmãos da igreja, aí vem os ímpios, vem os pecadores e os escarnecedores. Uns nos dão conselho, outros nos param, e outros até se sentam conosco para escarnecer a obra de Deus, ou o ministério de Deus que há sobre a sua vida. Tire a palavra moda do teu coração em relação à igreja. A igreja é onde muitos de vocês vieram aqui, foram abençoados. A igreja é onde muitos de vocês vieram aqui, deixaram de fumar maconha, de cheirar cocaína, de se prostituir, de roubar, por intervenção do Santo Espírito do Senhor. Porque quantas vezes vocês disseram: eu não aguento, eu não suporto, não dá, é muito mais forte do que eu. Mas aí quando você vem para a igreja, você acha algo mais forte do que você e do que isso que te domina, e derruba esse vício, derruba esse mal. Ele te põe novas vestes, ele unge a tua cabeça, ele te consagra e ele te bota como um santo na terra.
E ele vai, no capítulo 1, dizendo: olha, no ano que morreu o rei Uzias, gente, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e os serafins estavam acima deles, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: ó, parou aqui? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos fazer uma encenação aqui. Vamos passar sobre ele como se estivesse voando. Como nós, vem cá, cabeludo. Como nós não temos 6 asas, né? Vamos só usar as 2 para voar. Ó, vai ficar um olhando para o outro, olhando para o outro. E depois eu vou dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Olha o que diz a palavra do Senhor: que estava uns olhando para os outros, não olhavam para Deus, mas eles podiam ver Deus, porque eles sabiam a grandeza de Deus e sabia que ali Deus estava. E da mesma forma eu te digo, aonde você está, em que circunstância seja a tua situação, em que momento da vida você esteja passando, ainda que esteja por maremoto, terremoto, fogo, louvado seja Deus, ou qualquer coisa contraditória, Ele está nesse lugar. E olhava um para os outros. Eu imagino a expressão de alegria dos serafins: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. O interessante, igreja, que serafins significa seres de fogo. O que está aí tem que ser diferente do que está aqui. É a Bíblia que nos ensina isso, porque a palavra vai dizer que os seres de fogo não poderiam pegar com suas asas ou mão, louvado seja Deus, o fogo que estava no trono da graça. Teve que pegar uma tenaz. Imagina aí, um ser de fogo não poder pegar no fogo, para pegar uma brasa do fogo do trono de Deus e descer na terra e colocar sobre a boca de Isaías. Olha a importância que você tem para Deus. O anjo não pode pegar com tua mão fogo, mas Deus pôs na boca de um homem o fogo do trono. Você tem importância para Deus. Você tem importância para Deus. Você serve para Deus. Você, em nome de Jesus, é que faz Deus cada dia mais se alegrar, porque Ele é quem te transforma. Louvado seja Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Com que visão você vem para a igreja? Ah, o pastor me dá uma oportunidade. Ah, o pastor não deixa nem eu. Aí eu me sinto inútil, eu me sinto, sabe, desfavorável na igreja, porque eu venho, pastor, seu Givaldo, o céu está nublado aí? O céu está nublado? Mas está dando para ver algumas estrelas? Beleza. Quem foi que colocou as nuvens no céu? Não foi Deus? Da mesma forma que Deus está vendo quem está aqui com o microfone, seu Givaldo, Ele está vendo o Senhor aí sentado fora, tão somente se preocupando com a portaria, tão somente se preocupando com quem entra e com quem sai. Eu quero te dizer que Deus, Ele não faz acepção de pessoa. Deus, Ele é Deus de ontem, Deus, Ele é Deus de hoje, Deus, Ele é Deus de amanhã. O que você está fazendo hoje pode ser a preparação de Deus para o melhor da tua vida amanhã. Então, quando você abre a sua boca e diz: ah, o pastor não está me dando oportunidade, ei, Deus está te trabalhando em secreto.
aquele homem que tinha uma das mãos mirradas, ele estava ali dentro do cenáculo. A Bíblia vai dizer que ele estava no cantinho dele, e por muitas vezes, e por muitos cultos, ele estava no cantinho, assim como está ali Rodolfo, obreiro Rodolfo, assim como está ali a esposa do obreiro Robson, Alice. Ele estava com a mãozinha dele mirrada, aquele aleijado, e no cantinho participando do culto. Mas em um dado momento, Jesus estava no meio e diz a ele: ei, você que está aí no canto, vem cá, é chegada a tua hora. Espera com paciência no Senhor, porque Ele já ouviu o teu clamor. Então o que é que Isaías viu? Ei, para tudo, detona tudo, acabou meu luto, choro já parou por a noite, chegou a minha alegria pela manhã, porque agora, cadê Messias, está ligado aí? Porque agora, em nome de Jesus, louvado seja Deus e exaltado seja Ele, para todo o tempo, amém, amém, que vai chegar a sua vez. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga: tia, calma, a tua hora vai chegar. Diga: Deus contempla tudo. Diga: olha, mas tem um detalhe. Olha para ele, diga: mas tem um detalhe. Olha para os teus pés aí, olha para os teus pés, olha para os teus pés. Você tem que dar o primeiro passo, para que Deus veja o desejo do teu coração. Então é o momento de a gente despertarmos como homens e mulheres de Deus. Igreja é momento de mudar concepções, hábitos, atos e coisas dessa natureza. Não só na igreja, como fora. O diabo sempre fica botando em sua cabeça isso: olha, ninguém te enxerga na igreja. Olha, o irmão passou, falou com o irmão ali, mas com você não falou. Olha, aquela irmã, eu vi pegando aquela irmã, eu peguei aquela irmã falando com outra irmã de você. Olha, você já viu, o pastor usou aquela palavra, como alguns bestólogos chegaram aqui e disse que eu estava pregando para ele. Ai, quase sai. Infelizmente eu não posso. Meu filho tem, um tem 7, o outro tem 19 e a outra acho que tem 26. Eu vou estar pegando e perdendo forças para brigar com você pessoalmente, para te convencer que você está errado. Quem tem que te convencer é a palavra. Então tem que haver um momento de transformação, sabe, Juan, em nossa vida, quando nós nos doamos a Deus. De que forma? Entendendo. Você não sabe a riqueza de detalhes que há nesta, louvado seja Deus, escritas de Isaías. Sabe quem era Isaías antes? Eu vou ler um pouquinho, versículo 11, capítulo 5. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e se demoram até a noite, até que o vinho os esquente. Ele era assim na praça onde ele ia, com a autoridade de um reino secular, não de um reino celestial. Porque quem tem, louvado seja Deus, ou é baseado através do reino celestial, não teme afrontas. Aí ele continuava com outro: ai dos que ajuntam casa, versículo 8, a casa, e reúnem a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Aí versículo 18: ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fosse cordas de carro. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, e que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem, louvado seja Deus, do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e louvado seja Deus, prudente diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens forçosos para misturar a bebida forte. Ai dos que justificam com o ímpio por presentes, ao justo negam a fé. Então ele andava com autoridade.
pregoando com serenidade. Ele sabia o que ele estava fazendo. A Síria nessa época estava intentando contra o povo de Deus. Mas quando o rei Uzias morreu, ele perdeu as suas forças. Olha para o irmão que está do teu lado. Diga: a sua força está no Senhor. Diga, a sua força está no Senhor. Diga: eu não posso te dar forças. Diga: eu não posso te sustentar. Diga: eu não posso te levantar, a não ser que Ele permita, porque é Ele que manda, é Ele que opera, é Ele que determina, é Ele que inicia e é Ele que finaliza. Eu não sei em que plano a história da tua vida está, em que contexto se anda, mas se você permitir, Ele escreverá o final da sua história. Eu vou fazer uma pergunta. É culpa de Deus? Pastor, aquele homem era pastor, está na rua, de biquíni, de batom, colocou seios, tirou pênis, colocou vagina. Pastor, aquela mulher era missionária de Deus, está na rua, de shortinho, ou de short, de bermuda, sabe? Fumando cigarro com outra mulher. Pastor, aquele homem, pastor, que eu vi assaltando ônibus, era pregador. Eu te pergunto, onde é que está a culpa? Onde é que está a culpa? Está em Deus? Deus mudou? Ele continua o mesmo de ontem? Ele é o mesmo de hoje? E Ele será o mesmo de amanhã. Quem muda somos nós. Temos que tomar cuidado o tempo todo, igreja. Somos pessoas inconsequentes. Somos homens e mulheres imprudentes. Ora estamos bem, ora nós estamos maus. E Deus deu àquele a quem Ele chamou discernimento, para saber os que são chamados e os que são escolhidos de Deus. E Deus, Ele faz a seleção dele. Só que para Deus fazer uma seleção, Ele primeiro faz uma pré-seleção. E daquela pré-seleção, Ele seleciona alguns para caminhar com Ele. A Bíblia vai dizer que não foi aleatoriamente que Jesus saiu chamando os homens para serem discípulos. Ele orou. Pastor, e por que Judas se rebelou? O próprio Isaías capítulo 53 vai contar a história, porque tinha que acontecer para que o nome de Deus fosse glorificado. E por que caiu justamente em Judas? Porque a intenção do coração de Judas já era amar. Todo ser humano tem duas naturezas. Assim como tem 5 sentidos, assim como tem 4 níveis de vida, todo ser humano tem uma natureza terrena e uma natureza celestial. Uma pessoa me perguntou: pastor, vem cá, o diabo pode manifestar na pessoa e ela fazer alguns atos sem que se manifeste? Claro que pode. Tem pessoas aqui que estão com demônio, mas não se manifestam. Está aqui. Pastor, tu é doido? Sou. Tem 5 aqui. 5 pessoas aqui, entre homens e mulheres. Você já viu falar em raio-x? Já viu? Quando pega aquela plaquinha preta, como é o nome daquilo? A chapa, né? Não é a chapa? Você, André? Não é a chapa? Se eu tiver com o osso quebrado, como é que chama? Filme, obrigado. Ah, cheio de onda. Aí pega o filme, se um osso seu tiver quebrado, quem vai mostrar? Filme, não é? Quando faz um exame para saber como está o teu pulmão, faz. Da mesma forma Deus me mostra aqui o diabo dentro da igreja. Eu não sei se vocês mais velhos que já viveram comigo aqui e já viram às vezes eu sair do culto, em cima da pregação, em direção a alguém. Quando eu for orar, a pessoa se manifesta, né? Por quê? Porque nem sempre o diabo se manifesta. Às vezes ele fica aqui dentro, ó, e trabalhando só a sua mente. Às vezes ele fica aqui dentro, trabalhando só a sua mente, né? Só incitando você a fazer o mal. Mas depois ele faz isso, ó, te empurra. E quando o problema chega, ele deixa você só.
Então o que é que nós devemos fazer? Buscar ao Senhor enquanto? Invocar a Ele enquanto? O problema é esse, igreja, que a gente não está buscando ao Senhor enquanto estamos podendo achar, e não estamos invocando a Ele enquanto Ele está. O que é que nós temos que fazer? Senhor, me restaura, me renova, me dá nova energia, me dá nova força, me faz eu ser um verdadeiro adorador. Isaías estava destroçado, mas Deus aí disse: Isaías, eu vou te mostrar quem sou eu vou te mostrar o que eu posso fazer. E Isaías, ele foi tão abençoado, que 700 anos antes, Deus mostrou a ele o Cristo, o que via trazer salvação sobre a terra. Quantos crentes aqui, sejam honestos, que estão evangélicos, estão se sentindo fracos? Pode levantar a mão, sem vergonha, isso não é vergonha para ninguém. Tem mais, pode levantar a mão bem alta assim, ó. Não tem problema não. Quantos de vocês, pastor, eu estou fraco? Isso é uma virtude, isso é uma sinceridade de tamanha. Quando você, pode levantar alta assim, ó. Declara: pastor, eu estou fraco. Tem mais. Tem mais. Quer que eu vá aí? Não vem para a igreja. Você que não congrega todo dia, meu amigo, você está fraco. Você está fraco. Você não está forte. Está pensando, pode baixar, meu amado, a mão. Você está pensando que você está sendo crente, mas o diabo está te preparando no fogo de banho, como a vovó dizia, e Maria. Sabe, quando aqueles grandes chefes, né? Que ele pega aquele óleo e fica, ele está te banhando naquele caldo. Mas Deus, quando Ele tem um compromisso com um homem, Ele chama você do ventre da tua mãe. E quando você confessa a Ele que está fraco, aí é que você está forte. Porque quando você diz: Senhor, eu estou fraco, Ele diz: então eu posso te fortalecer. Eu posso mudar a história da tua vida. Eu posso tornar de você um homem ou uma mulher para ministérios futuros dentro da igreja, do qual nem você mesmo seria capaz de mensurar. O que acontece hoje, igreja? O que acontece hoje com preleitores, com pastores, com dirigentes de ministério, que não entende isso? A igreja está doente. Nossa igreja, eu falo nossa igreja, não pela placa, mas por igrejas, estão doentes. Porque tem pessoas doentes nas igrejas, e não vão fazer como Isaías. Isaías, quando ele foi para o templo, ele foi adorar a Deus e confessar a Deus a sua fraqueza. Eu preciso do Senhor. Mas não, as igrejas hoje tomaram no intento, Moisés, de ficar fazendo festividade dentro das igrejas, culto de prosperidade, culto, louvado seja Deus, de emoção, que traz alegria ao teu coração, e você sai da igreja cheio de esperança. Agora eu quero te dizer, as esperanças falidas, porque o que Deus quer para você não é aquilo que você quer. Pastor, tem na Bíblia isso? Tem. Jacó, quando saiu da presença de Esaú, a Bíblia vai dizer que ele deitou, pôs a pedra sobre o lugar. Ele chamou o lugar de Betel. Bel quer dizer casa, Tel quer dizer Deus. Ele pôs aquele lugar como, o nome daquele lugar como casa de Deus. E quando ele estava dormindo, a nossa Bíblia está escrita errada, e diz que anjos, não foram anjos, foi um anjo, Malá, porque se fosse anjos teria Malahim. Um anjo disse que o anjo subia, e quem estava na porta no céu era o grande eu sou, e o que estava lá em cima é que mandava descer para a vida dele tudo o que iria acontecer na vida dele. E quando ele acordou pela manhã e disse: Senhor, se fizeres tudo isso que o Senhor me prometeu, eu te serei por servo todos os anos da minha vida. Aconteceu com ele? Ele estava fraco, Lucas. Imagina um jovem entre 14, 15 e 16 anos, e de repente aquele jovem, ele tem que sair da casa da sua mãe, do seu pai,
Por quê? Porque a tua mãe, Rebeca, armou algo ali para que ele fosse abençoado. Imagina um jovem de 16, 17 anos, solto no deserto, no frio do deserto, na noite frienta, no calor escaldante, durante o dia. Aí ele, por algum momento, sabe, Tiago, ele imagina assim, ó, rapaz, eu estava em minha casa na boa, eu vou usar o dialeto de vocês, de boa, estava em minha casa ali, rapaz, minha mãe me pega e me traz essa bênção. De que valência tem essa bênção em minha vida? Eu aqui agora nesse deserto, o pão vai acabar, a água já se acabou, a casa do meu tio Labão está a quilômetros de mim. Mas nem sempre o que você quer para a sua vida é aquilo que Deus está preparando para você. E o que Deus preparou para ele, em sete anos, se concluiu na vida de Jacó. Então espera com Deus, espera nele e espera por ele, porque ele vai mudar a história da tua vida. Agora tem, em nome de Jesus, no meio da nossa história tem batalhas. Agora você tem que ser forte. Agora eu te digo, baseado na Bíblia, você que não congrega, pastor, o que é congregar? É você estar nos cultos, igreja. É você estar participando dos cultos todos os dias. O apóstolo Paulo já dizia, congregai-vos. Se você está em casa e não te dá coragem de você vir para a igreja, você está fraco. Estou vendo irmão aqui que nem levantou a mão. Eu vou chamar daqui a pouco para orar. Se não quiser vir, não venha. Você está fraco, igreja. Você está no mundo e não percebeu ainda. Está fazendo a vontade de Satanás e não percebeu ainda. Está na hora de mudar o quadro da sua vida. Eu quero bênção, pastor. Mas de que forma? Sentado no sofá da tua casa? Relaxando as tuas pernas, o teu corpo, não quero mais isso não. O teu corpo não tem que buscar. A Bíblia fala, ide, vai. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então precisa você entender que ser crente não é isso que você imagina, não. Aí fica me reclamando, aí minha casa está assim, meu problema está assim, vai estar assim sempre, até o último dia da sua vida. E Deus tenha misericórdia para que você não prove do fogo do inferno. Por que não muda? Porque você não mudou. É como está escrito ali em Isaías capítulo 5, 18 parece. Aqueles que se transformam a luz em escuridade, e a escuridade em luz, o amargo em doce, e o doce em amargo. A igreja não foi feita para vir num dia que você quer. A igreja foi feita para você vir adorar. E se Deus colocou normas e regras e tem dias estipulados para você adorar a Deus, nada pode impedir de você adorar a Deus. Você não me fala, meu irmão, o apóstolo Paulo fala, né? O que te separará do amor de Deus? Vai te separar do amor de Deus. Se a Bíblia fala que no mundo tereis aflição. Mas eu estou me sentindo bem assim, pastor, sabe? Eu indo como eu quero, eu indo como está dando para mim, sabe? Eu estou me sentindo bem assim. Mas você não está se sentindo fraco não, irmão? Eu não. Eu acho melhor, ainda tem uns que dizem assim, eu me acho mais crente do que muitos crentes que estão na igreja todos os dias. Eu já ouvi muito isso. Eu vou te declarar, amigo, baseado na palavra, é muito impossível. Porque senão a Bíblia é mentirosa. É por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Me diga como é que você fica em tua casa. Mas né, Michele? Eu escuto pela televisão. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não tem o mesmo sentido. Não tem a mesma unção, a mesma essência. O poder do fogo é diferente. A chama, ela tem que ser ardente.
Então não me diga, vem com essa não, eu estou congregando em casa aqui, pastor, estou lendo a Bíblia todos os dias. Ele está mentindo, pior que o miserável está mentindo. Eu oro todos os dias aqui, ó. Rapaz, eu olho para a cara assim, vou fazer o quê? Isso é salvação individual. Mas Isaías fez diferente. Quando ele se sentiu fraco, ele foi a quem lhe é de direito clamar. E a Bíblia diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vou parafrasear, eu fui para o culto, e quando estava adorando a Deus, eu olhei para o alto e vi no alto o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e os serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, um gritando para o outro, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu quero que você me prove, falei isso aqui um dia, me prove, está tudo bem em sua casa? Se tiver tudo bem, eu digo, ainda vou ousar a te dizer, cuidado, se você não está sendo fiel a Deus, não pode estar tudo bem em sua casa, tem que ter alguma coisa errada, porque só vai estar tudo bem quando você, estando tudo bem, nós buscando a Deus, invocando a Ele, Ele permite algumas coisas para que o nome dEle seja glorificado, mas só que há uma diferença, não há morte quando estamos em Deus, Ele permite algo que nos aconteça, não há destruição total quando estamos com Deus e Ele permite que algo nos aconteça. Pastor, me prova, pastor. Jó, ele deixou que Jó perdesse tudo, que Jó pegasse uma doença, hanseníase, conhecida como lepra, mas no final a história de Jó foi vitória. Por quê? Porque Deus estava com Jó, porque Deus estava com ele. Então use a tua boca para adorar a Ele, use o teu corpo para glorificar a Ele, para contemplar a Ele, para buscar a Ele em espírito e em verdade, porque Deus sabe das suas necessidades, Deus sabe quando você vem ou não vem quando não pode, e Ele sabe quando você não vem porque não quer, porque Ele sabe de tudo e de todas as coisas, porque Ele sonda os nossos corações. Então para que serve a igreja? Para agradar os congregantes, congregados, ou para nos advertir? A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela confronta Moisés, mas quando nós buscamos a Ele em espírito e em verdade, e Ele ouve as nossas súplicas, olha o que Isaías declarou a Deus. Eu pedi aqui que levantasse a mão, ficou uns 10 sem querer levantar a mão aqui, não está fraco não, está morto espiritualmente, não está fraco não, você já morreu. E olha o que ele diz aqui a Deus: então disse eu, ai de mim, versículo 5 do capítulo 6, que vou perecendo. O que é isso? Morrendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão com uma brasa viva, tirada do altar, com tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Aí eu posso imaginar Isaías não mais de joelho, mas eu imagino já ele de pé. Imagina ele andando dentro daquela igreja, os que estavam ali sem entender nada, os que estavam ali sem ver o que ele estava vendo, que estavam ali sem ouvir o que ele estava ouvindo, porque Deus tinha aquela mensagem, aquela visão só para ele, e de repente ele ouve lá uma reunião celestial dizendo isto. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, ele ouviu a voz de quem? Do próprio Deus. A quem enviarei, a quem há de ir por nós?
Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem está preparado aí para ir, levanta a mão e dá glória. Quem está preparado para ir naquilo que Ele está chamando a mão, levante e dá glória. Tem muita gente se achando que vai, mas na hora certa vai ficar. Você pensa que eu não sei não? Quantas pessoas estão aqui do meu lado que contestam aquilo que Deus usa para minha vida, pela minha vida, para eu falar. Mas eu não estou nem aí. Quantas vezes já desafiei Deus aqui? E pedi a Ele que nem saísse dessa porta aqui. A palavra do profeta, ela tem que ter poder. A Bíblia vai dizer que Eliseu era careca. E os 5 jovens começaram a fazer gozação de Eliseu, não foi? Ele disse: tomara que aquelas ursas peguem vocês. As ursas mataram os 5 jovens. Então pode dizer para o irmão que está do teu lado: diga, eu preciso de Deus. Diga, Deus quer trabalhar em mim. Não deixe o diabo tirar aquilo que Deus plantou em tua vida, até o dia de hoje, ou até o dia de ontem, de ontem. Então, em nome de Jesus, é momento de você mudar. É momento de você dizer: pastor, eu quero ser um adorador. Eu não quero ter o rótulo de crente só para as pessoas olharem para mim e dizer: você é crente? É? É. Porque muitas vezes, por você não congregar, não tomar as advertências de Deus, você nem percebe, já está soltando palavrões. Você nem percebe, já está no meio de colegas olhando coisas indevidas no celular. Você nem percebe, se mistura com pessoas que não é para se misturar. E o diabo só montando em suas costas. Então é momento de mudar isso. É momento de dizer Isaías, como Isaías falou: eis-me aqui, envia-me. Porque ele se sentiu, porque ele estava preparado. Fica de pé toda a igreja. É momento de você dizer assim: Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui. Vem cá na frente, você que levantou a mão, os que não levantaram também, que precisa de oração. Quero orar por toda a sua família. Vem cá, Sandro. Vem cá, Alex. Sandro, Alex, você de camisa aí, vocês dois aí.